Olá a todos, meu nome é Elio de Trovão, eu sou professor de Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Maranhão e nesse vídeo aqui nós iremos mostrar que o método de Sarri, que é usado para o cálculo de determinantes de terceira ordem, ele pode ser generalizado e usado para matriz de ordem qualquer, tá? Bom, o Sarri propôs em 1833 um mnemônico para cálculo de determinantes de matrizes de terceira ordem. Então ele sugeriu a repetição das duas primeiras colunas da matriz, né? E aí você calcula os produtos descendentes associados, né, à diagonal principal, que é A1, A2, A2, A3, né? Então você repete as duas primeiras colunas, e aí você tem esse produto descendente, esse outro produto descendente, esse outro produto descendente, e nesses produtos você mantém o sinal desses produtos, você não troca o sinal. Da mesma forma, você vai ter os produtos ascendentes, né, que estão associados à diagonal secundária. Então você tem esse produto e esse produto. No entanto, você troca os sinais desses produtos, ok? Bom, uma outra forma, sem repetir as colunas, seria o seguinte. Então você tem o primeiro produto aqui, associado à diagonal principal, onde você não troca o sinal. Então você teria um segundo produto, que seria A21, A32. Nesse caso falta um elemento para completar o produto, né? Então seria A13, você não troca o sinal. E o último produto seria A31, com esses dois elementos aqui, que estão paralelos a esse produto, está paralelo à diagonal principal, onde você não troca o sinal. Na diagonal secundária, você tem esse produto, onde você troca o sinal. Então você tem esse produto A21, A12, A33, onde você troca o sinal. E você tem o produto A1, com esses dois aqui, A32, A23, onde você troca o sinal. Essa pergunta sobre a regra de Sarri seria válida para determinantes de outras ordens superiores, ela intrigou por muito tempo, né? Essa questão de se nós poderíamos ampliar o método para matriz de ordem qualquer. Então, em 2017, nós conseguimos mostrar que isso é válido para uma matriz de ordem qualquer. Ok? Bom, então, antes de definirmos essa generalização, nós precisamos definir algumas coisas, né? Veja, nós temos aqui a diagonal principal, A1, A22, A33, A44, e temos diagonais que são paralelas a ela, por exemplo, A12, A23, A34, A21, A32, A43, A31, A42, A13, A24, A14, A41, né? Que são diagonais menores, tá? Que nós iremos chamar essas diagonais de subdiagonais. Então, essas diagonais paralelas à diagonal principal, por exemplo, A21, A32, A43, são chamadas subdiagonais principais. E nós temos, da mesma forma, associada à diagonal secundária, nós temos aqui a diagonal secundária. Paralela a ela, nós temos essa diagonal, que são subdiagonais secundárias, tá? Ok. Bom, veja, para uma matriz de quarta ordem, né, nós precisamos de um produto de... cada produto tem que ter 4 elementos, né? Então, a diagonal principal ela já está preenchida, uns 4, a secundária também está preenchida. Mas, por exemplo, essa subdiagonal aqui, ó, principal, ela precisa de quem? Tem 3 elementos do produto, precisa de um elemento. Então, quem complementa lá é o A14. Então, A21, A32, A43, junto com A14, são o quê? Então, na mesma cor aqui, ó, elas são subdiagonais principais e são complementares, que a gente vai chamar complementares principais. Então essas duas juntando aqui são complementares principais. Assim como A31, A42. A31, A42, junto com A13, A24, são complementares também principais, tá? Assim como A41 e esse produto de 3 elementos, A12, A23, A34, ambas são subdiagonais principais, mas são complementares entre si, porque uma complementa a outra, né? Para que nós tenhamos um produto de 4 elementos. Da mesma forma acontece com as secundárias. Então, por exemplo, nós temos aqui A21, A12, esse produto aqui,
Quem é o complemento dele? Falta um produto de 2, então é uma outra subdiagonal paralela a essa, que também tem 2 elementos. Seria quem? A43 e A34. E assim por diante. Ok? Então essas definições são necessárias. Bom, então, nós temos que uma matriz de ordem qualquer, nós conseguimos demonstrar isso, ela pode ser calculada, pode ter o cálculo do seu determinante feito pela regra de Sarri. No entanto, é necessário nós fizermos uma coisa, né? Por exemplo, uma matriz de terceira ordem, eu preciso de 3 fatorial produtos, então preciso de 6 produtos, né? E cada produto tem 3 elementos. Uma matriz de quarta ordem, eu preciso de 4 fatorial produtos, né? Eu preciso de 4 fatorial produtos. Então, no caso, eu preciso de 24 produtos, né? Então, veja, para uma matriz de terceira ordem, se eu repetir as duas colunas, né? As duas primeiras colunas, fizer os produtos, principal e secundário, eu vou ter quantos produtos? Vou ter 6 produtos, 3 descendentes, 3 ascendentes. E a quantidade de produtos necessária para calcular, né, o determinante da matriz são 6. Então eu preciso, só 6 dividido por 6, eu preciso de uma regra só de Sarri. Tá? No caso de determinante de quarta ordem, de quinta ordem, de sexta ordem, isso vai aumentando, tá? A quantidade de produtos. Então, é claro que nós não teremos uma única regra de Sarri para calcular determinante de quarta ordem, de quinta ordem, de sexta ordem e de uma ordem superior, qualquer ordem superior. Então nós precisamos de mais regras. Como nós iremos obter essas regras, né? Isso será mostrado posteriormente. Então, mas o cálculo, a fórmula para calcular a quantidade de regras que eu preciso está aqui, ó. Então, o número de regras de Sarri é dado por essa fórmula. No caso, determinante de uma matriz de ordem 3, eu preciso de uma única regra de Sarri, tá? Uma única. De ordem 4 eu já preciso de 3 regras, de ordem 5, 12. De ordem 1 e ordem 2 eu preciso só metade da regra. O que seria isso? Eu só calcularia ou o produto da diagonal associado à diagonal principal, ou os produtos descendentes, ou os produtos ascendentes associados à diagonal secundária. Então, para ordem 1 e ordem 2 eu só precisaria disso. Ok? Bom, nós precisamos definir o comportamento dos sinais, né? Saber se nós trocamos ou não os produtos, os sinais dos produtos. Ok. Então, nós temos inicialmente uma matriz de ordem 1. Né? Matriz de ordem 1. Veja o seguinte. Toda matriz ímpar, a gente vai ver, né, na generalização, que toda matriz de ordem ímpar, ela tem monopolaridade horizontal. Quer dizer, todos os produtos descendentes ou produtos ascendentes, eles possuem o mesmo sinal. Já matrizes de ordem par, eles têm dipolaridade horizontal. Quer dizer, se o primeiro produto é positivo, o segundo vai ser negativo, o terceiro vai ser positivo, haverá trocas de sinais. Então, para uma matriz de ordem 1, eu tenho monopolaridade horizontal, mesmo porque eu tenho só produto aqui, tá? E no caso da vertical, eu também tenho uma polaridade similar, igual, né? Na verdade, uma polaridade igual. Então, teria uma polaridade, uma monopolaridade vertical, tá? Porque essa polaridade aqui é a mesma polaridade de cima, né? O produto ascendente tem o mesmo sinal do produto, o produto descendente tem o mesmo sinal do produto ascendente, ok? Mas nesse caso, como a matriz é de ordem 1, eu preciso só metade da regra de Sarri. Então, bastaria só esse produto, ok? Nós estamos começando com a matriz de ordem 1 e vamos até a matriz de ordem 5, depois a gente vai generalizar, ok? Bom, para uma matriz de ordem 2, como eu já disse, se a matriz é de ordem par, eu tenho dipolaridade na horizontal. Então, o primeiro produto aqui descendente, ele é o quê? Positivo. Então, o segundo produto descendente seria esse elemento com esse aqui, seria o quê? Negativo, tá? Bom, além disso, a matriz de ordem 2, ela vai ter o quê? Dipolaridade vertical. Então, se o produto descendente é positivo, o produto ascendente vai ser o quê? Negativo. E
Como ele tem dipolaridade horizontal, o próximo produto, que seria esse elemento, né, com esse elemento, né, seria o que? Teria uma polaridade positiva, porque o primeiro produto foi negativo, o segundo vai ser positivo. Como é uma matriz de ordem 2, eu não preciso calcular o produto descendente ou ascendente, basta o produto descendente ou ascendente e eu já teria o determinante da matriz. Por exemplo, eu teria qual o determinante da matriz? Seria A1, A2, 2, que seria positivo, menos quem? A2, 1, A1, 2. Próximo. Então, para uma matriz de ordem 3, né? Matriz de ordem 3, vamos raciocinar primeiramente. Primeiro, a matriz é de ordem ímpar. Se ela é de ordem ímpar, o que eu vou ter? Monopolaridade horizontal. Quer dizer, todos os produtos descendentes, todos os produtos ascendentes, eles terão o mesmo sinal. Então vamos lá. A diagonal principal produto vai ser positivo. O segundo produto, né, vai ser esse A21, A32 vezes A13 também será positivo. E o último produto, que vai ser A31, né, que multiplica A12, A23, né, será positivo. Ok, então nós temos monopolaridade horizontal. No entanto, para uma matriz de ordem 3, eu tenho dipolaridade vertical. Quer dizer, se esse produto descendente é positivo, o produto ascendente vai ser negativo. Se esse produto é positivo, o outro vai ser negativo, e assim por diante. Então veja, esse produto A31, A22, A13, que é da diagonal secundária, ele vai ser negativo, porque o produto da principal foi positivo. Nós temos dipolaridade vertical. O próximo produto vai ser A21, A12 vezes A33, que vai ter o mesmo sinal, negativo. E o último produto seria A1, A32, A23, que também seria negativo. Veja, eu tenho monopolaridade horizontal para uma matriz de ordem 3 e dipolaridade vertical. Bom, para uma matriz de ordem 4, como é par, a gente já sabe que uma matriz de ordem par, ela tem o quê? Dipolaridade horizontal. Então, vamos lá. O primeiro produto aqui, produto descendente, seria o da diagonal principal. Ele seria o quê? Positivo. O próximo produto, ele vai ser negativo. Lembre-se, ele tem que ter dipolaridade horizontal. Então, esse produto aqui, vezes esse, vai ser o quê? Negativo. Então, se esse é negativo, o próximo produto vai ser o quê? Positivo. Então, vai ser A31, A42, vezes A13, A24. Então, seria o quê? Positivo. E o próximo produto seria A41, com esses três aqui, que nesse caso, negativo, no sentido de trocar o sinal do produto. Ok. Da mesma forma, no caso da diagonal secundária, né, eu tenho o primeiro produto positivo. Tá? Isso indica aqui, ó, que eu tenho uma monopolaridade vertical. Depois a gente vai saber por que o de quarta ordem ele tem dipolaridade horizontal. A gente já sabe porque ele é par, mas porque ele tem uma monopolaridade vertical. Então aqui é positivo, então o produto lá também será positivo. Então esse produto aqui é positivo. O próximo produto, né, que seria esses três elementos aqui, com esse seria negativo. Lembre-se, eu tenho dipolaridade horizontal, então vai trocando o sinal aqui. O próximo produto, né, A21, A12, A43, A34, seria o quê? Positivo. E o último produto seria A11, A42, A33, A24, seria negativo. Por último aqui, nós temos uma matriz de ordem 5. Primeiro, se a matriz é de ordem ímpar, eu tenho monopolaridade horizontal. Quer dizer que todos os produtos associados à diagonal principal terão o mesmo sinal, assim como todos os produtos associados à diagonal secundária terão o mesmo sinal. Mas veja o que acontece para uma matriz de ordem 5. Eu tenho a monopolaridade horizontal, que é devido à matriz ser ímpar, mas veja, eu também tenho a monopolaridade vertical. Por quê? O produto descendente tem o mesmo sinal do produto ascendente. Então veja, eu tenho aqui o produto da diagonal secundária. Então aqui primeiro é positivo,
O segundo seria o quê? A41, A32, A23, A14 vezes A55, também seria positivo. O próximo produto, A31, A22, A13 vezes A45, A54, também seria positivo. Então, nesse caso da uma matriz de ordem 5, eu tenho o quê? Monopolaridade na horizontal, porque ela é ímpar, e tenho monopolaridade vertical. Ok? Bom, então, generalizando, a gente tem a seguinte tabela. Se a matriz for ímpar, de ordem ímpar, eu vou ter monopolaridade na horizontal. E se ela for par, eu vou ter uma dipolaridade na horizontal. Quanto à questão vertical, se ela for par, se o número for divisível por 4, né, então eu tenho monopolaridade na vertical. Mas se esse número não for divisível por 4, então eu vou ter uma dipolaridade. Da mesma forma, a matriz ímpar, eu somo 3, né, para tornar o número par e divido por 4. Se isso for divisível por 4, quer dizer, n mais 3 for divisível por 4, eu teria uma monopolaridade vertical. Se não for divisível por 4, eu teria uma dipolaridade. Vamos pegar um exemplo aqui. Matriz de ordem 3, se eu somar 3 mais 3, 6, não é divisível por 4. Então, eu tenho uma dipolaridade. Como a gente sabe, a matriz de ordem 3, o produto descendente é positivo, o produto ascendente é negativo. Já uma matriz de ordem 5, eu teria o quê? 5 mais 3, 8. 8 é divisível por 4. Se é divisível por 4, eu tenho o quê? Uma monopolaridade. Para fixar a ideia, vamos iniciar com esse primeiro exemplo aí, uma matriz de quarta ordem. Tá? Bom, a gente viu que para uma matriz de quarta ordem eu preciso de 4 regras de sair. Então nós temos aqui a disposição original das colunas da matriz. Então a primeira regra vai ser, eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira e a quarta coluna. E esse sinal mais aqui quer dizer que o primeiro produto descendente ele vai ser positivo. Tá? O primeiro produto descendente vai ser positivo. Tá? E como é que eu obtenho as outras regras? As outras regras eu obtenho permutando as colunas, mantendo a primeira coluna e permutando as outras. Como? Bom, eu vou deslocar para a direita a coluna. Então, eu tenho a primeira coluna, a segunda, a terceira e quarta. Então, deslocando para a direita as 3 colunas aqui, segunda, a terceira e a quarta, eu vou ficar o quê? A terceira assume o lugar da segunda, a quarta da terceira e a segunda a da quarta. Então, eu vou ficar com a sequência, primeira coluna, terceira coluna, quarta coluna, segunda coluna. Lembrando que o produto desse primeiro produto aqui, produto descendente que está associado à diagonal principal, que você obtém com essa permutação aí das colunas, vai ser positivo. O próximo arranjo de colunas vai ser o quê? Você desloca novamente para a direita, mantendo a primeira coluna fixa. Então vai ser a quarta vem para o lugar da terceira, a segunda no lugar da quarta e a terceira no lugar da segunda. Então eu vou ter a sequência primeira coluna, quarta coluna, segunda coluna, terceira coluna. Lembrando que o primeiro produto, que está associado à diagonal principal, né, que é o produto descendente, é positivo. Então vamos lá. Então a primeira sequência de colunas para essa matriz vai ser primeira, segunda, terceira, quarta, que é a sequência original, né? Ok, então nós temos aqui a matriz aqui, né? Então eu mantenho as colunas do mesmo jeito, original. Então vamos lá. O primeiro produto ele é que não troca o sinal, então 1 vezes 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. Lembrando que como a matriz é de ordem par, eu vou ter o que? Dipolaridade horizontal. Então o próximo produto eu vou trocar de sinal. Qual é o próximo produto? Então vamos lá, 3 vezes 1 vezes 7. Que dá o que? 63, mas eu troco o sinal. O próximo produto eu não vou trocar o sinal. Qual é o próximo produto? 1 vezes 5 vezes 7. Não troco o sinal. O último produto vai ser 1 vezes 3 vezes 5 vezes 1. Nesse caso eu troco o sinal. Então, na matriz de ordem 4 eu tenho o que? Dipolaridade horizontal, porque ela é par, mas eu tenho o quê? Uma monopolaridade vertical, quer dizer, o produto lá da diagonal secundária vai ter o mesmo sinal, né, daqui.
não necessariamente o mesmo sinal, mas você não vai trocar o sinal, tá ok? Ok. Bom, veja, então aqui nós temos esse produto, que dá 105, eu não troco o sinal. Próximo produto vai ser 1 vezes 2 vezes 5, vezes 1, e troco o sinal. Lembra que eu tenho dipolaridade na horizontal, quer dizer, os produtos aqui vão alternando, mais, menos, mais, menos. Próximo produto eu tenho 3 vezes 3, 1 vezes 1, onde eu não troco o sinal. E o último produto é 1 vezes 2 vezes, vezes 1 vezes 2 vezes 7, onde eu troco o sinal. Aí nós somamos esses produtos aqui, descendentes, que deu menos 39, somamos todos os produtos ascendentes, deu 90, e agora eu somo o somatório dos produtos ascendentes com os descendentes, deu 51, então esse é o resultado da primeira regra, ok? Vamos para a segunda regra. Então, a segunda regra, eu vou empurrar a terceira coluna no lugar da segunda, a quarta vai assumir o lugar da terceira e a segunda vai assumir o lugar da quarta. Então, eu vou ter essa sequência de colunas. Ok, vem lá os produtos. Então, veja, o primeiro produto vai ser positivo. Então, 1 vezes 5 vezes 1 vezes 1, não troco o sinal. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3, eu troco o sinal, porque eu tenho dipolaridade horizontal. Próximo produto, 1 vezes 1, vezes 7 vezes 2, não troco o sinal, mantenho o sinal. E o último produto seria 1 vezes 5 vezes 7 vezes 3, onde eu troco o sinal. Bom, lembrando, com a matriz é de ordem 4, eu tenho o quê? Monopolaridade vertical, dipolaridade horizontal. Então, se aqui não troca o sinal, lá em cima também não trocará. Então, secundária, 1 vezes 2 vezes 7 vezes 3, não troca o sinal. Próximo produto, 1 vezes 5 vezes 7 vezes 1, troca o sinal. Lembra? Dipolaridade horizontal. 3 vezes 5 vezes 1 vezes 3, não troca o sinal. E por último, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2, eu troco o sinal. Somo todos os produtos ascendentes, deu 50. Somando todos os produtos descendentes, deu menos 104. Soma os dois, menos 54. Então, o resultado da segunda regra é menos 54. E a última sequência, no caso eu tenho 3 regras, será, então, vai ser a primeira coluna, depois a quarta coluna, depois a segunda coluna e a terceira coluna. Então, a primeira coluna está aqui, a quarta coluna vem para cá, a segunda coluna, que é essa aqui, vem para cá, e a terceira coluna, que é essa, vem para cá. E aí eu faço os produtos novamente, lembrando que o primeiro produto aqui é positivo. Então, eu vou ter 1 vezes 7 vezes 3 vezes 1, não troco o sinal. 3 vezes 1 vezes 1 vezes 5, troco o sinal. Próximo produto, 1 vezes 1 vezes 3 vezes 5, não troco o sinal. E o último produto, que seria 1 vezes 7 vezes 2 vezes 2, eu troco o sinal. Depois eu tenho os produtos ascendentes, 1 vezes 1 vezes 2 vezes 5, não troco o sinal. 1 vezes 7 vezes 3 vezes 1, troco o sinal. 3 vezes 7 vezes 1 vezes 2, não troco o sinal. E por último eu tenho 1 vezes 1 vezes 3 vezes 5, onde eu troco o sinal. Somando todos os produtos ascendentes, dá 16. Todos os produtos descendentes, menos 7. Soma esse com esse, eu tenho o resultado da terceira regra. O determinante é a soma das 3 regras. A primeira regra deu 51, a segunda deu menos 54 e a terceira deu 9. Somando os 3, dá 6. Então, 6 é o determinante dessa matriz, ok? Bom, vamos agora para uma matriz de ordem 5. No caso da matriz de ordem 5, nós temos 12 regras, né? Então, 12 regras e as sequências das colunas são essas aqui. Então, nós temos aqui a primeira sequência é 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro produto descendente vai ser positivo. A segunda sequência vai ser 1, 3, 4, 5, 2. Então, esse produto, o primeiro produto descendente vai ser negativo e assim por diante. Nós temos os sinais aí de cada troca aí. Então, veja como é que é feito aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou empurrar essa para cá, vai ficar 1, 3, 4, 5, 2, né? Empurro o 3 por 2, o 4 por 3 e o 5
vai ficar no lugar do 4 e o 2 no lugar do 5. Tá? No livro é mostrado como obter todas essas sequências. Mas vamos lá, vamos pegar só essas duas primeiras aqui. Tá? Bom, veja que eu estou na sequência, né? O 1 é menor do que o 2, o 2 é menor do que o 3, o 4 é menor do que o 5, o 3 é menor do que o 4, o 4 é menor do que o 5. Agora vamos ver essa sequência aqui. Ó. Eu tenho o 2 que era para estar na frente do 3, tá? Ele vem depois, então eu tenho uma troca de sinal aqui. Tá? Porque o 2 era para estar na frente do 3. O 4, o 5, obviamente, era para estar na frente, para vir depois do 4. Beleza, mas o 2 não. Então houve uma segunda troca, porque o 2 está vindo depois do 4. Assim também, com relação ao 5, o 2 vem depois. Então houve 3 trocas de sinais. 3 trocas de sinais dá o que? Negativo. Se o número de troca de sinais for ímpar, dá negativo o primeiro produto descendente. Vamos pegar esse aqui agora. Bom, quem é menor do que o 4? O 2 e o 3. Então, 2 trocas. Quem é menor do que o 5? O 2 e o 3. Então, tenho mais 2 trocas. 4 trocas. O 2 é menor do que o 3. Então, não houve troca. Então, houve, no final das contas, 4 trocas de sinais. Então, fica positivo. E assim você faz o mesmo raciocínio para obter os sinais das sequências das colunas. Ok? Do primeiro produto, que é o produto descendente. Então vamos lá. A primeira sequência é 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro produto descendente é positivo. Né? E aí, vamos lá. Bom, primeiro produto, né? Você tem aqui esse produto aqui da diagonal principal. Ok? Ele não vai trocar o sinal. Então é 1 vezes 1, 5 vezes, vai dar 1. Né? O segundo produto vai ser menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Troca o sinal? Não troca o sinal. Por que não troca o sinal? Porque, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos uma matriz de ordem ímpar. Então, tem monopolaridade horizontal. Então, não troca o sinal. Então, menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2 vezes 2 dá menos 4 e eu não troco o sinal. Quer dizer, eu não vou trocar sinal de ninguém aqui. Tá? Porque tem monopolaridade horizontal. O terceiro produto vai ser 1 vezes 2 vezes menos 1 vezes 1 vezes 3. Tá? Não troca o sinal. O próximo produto vai ser 2 vezes 1 vezes 3 vezes 3 vezes 4. Não troca o sinal. E o último produto vai ser 4 vezes menos 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2, onde eu não troco o sinal. Então, não troco o sinal aqui dos produtos. E lembre-se, no caso de ordem 5, a polaridade de cima é igual à polaridade de baixo. Então, aqui eu tenho um produto aqui que vai ser positivo, então aqui vai ser o quê? Positivo também, certo? Ok, positivo quer dizer, no sentido de não trocar o sinal. Então, vou ter 4 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2, não troco o sinal. Próximo produto, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vezes 1, não troco o sinal. 1 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 2, não troco o sinal. Próximo produto, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes 1 vezes 4, não troco o sinal. E o último produto seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3, não troco o sinal. Então eu tenho os produtos ascendentes, produtos descendentes. Somo todos os produtos descendentes, deu 47, todos os ascendentes, deu 63. Soma agora os dois, deu 110. Então a primeira regra de Sarri deu 110. Vamos fazer a segunda. Bom, na segunda regra, lembrando que o primeiro produto vai ser o quê? Vou trocar o sinal. Então vou ter 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, dá 4, troco o sinal. Como é de ordem ímpar, eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui embaixo. Por quê? Não tem que manter o sinal? O primeiro sinal não é menos? Então vai ser todos trocados o sinal, né? Ok, então o próximo produto, menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes menos 1, que dá 1, troca o sinal. 1 vezes 1 vezes 2 vezes 2 vezes 1, troca o sinal. 2 vezes menos 1 vezes 1 vezes 3 vezes 1, troco o sinal. E por último eu tenho 4 vezes 3 vezes 3 vezes 4 vezes 2, troco o sinal. Produtos ascendentes, 4 vezes 1 vezes 1 vezes 3 vezes menos 1, troco o sinal.
Lembrando que eu tenho monopolaridade vertical. Se eu troquei em cima, eu tenho que trocar se eu troquei embaixo, tem que trocar em cima. Então, o próximo produto, 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, troco o sinal. 1 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2, troco o sinal. E por último, eu tenho 1 vezes menos 1 vezes 1 vezes 4 vezes 1, troco o sinal. Somando todos os produtos ascendentes, deu 12. Todos os produtos descendentes deu menos 291. Somando os dois, deu menos 279. Isso eu farei para todas as regras. A terceira regra é essa, né? A posição das colunas, deu 54. A quarta regra deu menos 107. A quinta regra deu 42. A sexta regra, menos 30. A sétima regra, 28, né? Fazendo o mesmo raciocínio que eu fiz para a primeira regra e para a segunda regra, né? Aí eu só mudei a posição das colunas, né? Você olha, por exemplo, aqui, ó, depois da primeira coluna vem a quinta, ó. Quinta coluna aqui, ó, 2, 3, 4, 2, 1, tá bem que ela, tá? Depois vem a terceira é essa, tá aqui. Depois vem a segunda é essa, tá aqui. E depois vem a quarta, que é essa, vem aqui. Tá? Então faço o mesmo raciocínio que eu fiz para a primeira regra e para a segunda, tá? E aí vou calculando a sétima regra, a oitava regra, a nona regra, a décima regra e 11ª regra, 12ª regra, tá? Somo todas as regras e obtenho o determinante da matriz, ok? Então no nosso livro está generalizado para uma matriz de ordem qualquer. Tá? Nós mostramos aqui até a quinta ordem, que já é o suficiente, né, para a gente entender a questão da generalização. Bem, pessoal, o livro que nós escrevemos no ano de 2017 é esse, lá onde eu faço essa demonstração. Os interessados, eu posso mandar por PDF, né, ou indicar o site onde você pode baixar por PDF o livro, ok? Muito obrigado e treinem aí, né? Façam bastante exercício e espalhem aí, né, que o método de Sarri não é válido só para a matriz de terceira ordem, ele pode ser usado para a matriz de ordem qualquer, ok?